que a gente discute tanto aqui na Rádio Bandeirantes, né, Joel, a questão da internação desses usuários de drogas. Muitos especialistas apontam que não é um caminho para todos os casos, mas para alguns usuários de drogas é a única solução. O Lucas Josino está aqui com a gente porque tem uma novidade prestes a ser anunciada, né, Josino? Boa tarde para você. Oi, Josino, querido. E aí, Joel. Oi, Ana. Boa tarde para vocês e para os nossos ouvintes. Um forte abraço a todo mundo. Pois é, informação importante em relação agora ao cuidado dos tratamentos em relação aos usuários de crack aqui da cidade de São Paulo. A Prefeitura ampliou a estrutura, vai disponibilizar ambulâncias e também investir ainda mais nas internações involuntárias, quando não há a tendência daquela pessoa, daquele dependente químico, de procurar ajuda. Como isso vai fazer? A Prefeitura já tem um convênio com algumas organizações sociais, mas uma delas vai ser responsável, juntamente com a administração municipal, de enviar agentes nos pontos de uso de crack aqui da cidade de São Paulo, principalmente na região central. A gente sabe que a Cracolândia está se espalhando em alguns pontos, não tem mais um endereço fixo, os dependentes químicos ficam circulando de um lado para o outro, e aí esses agentes vão até esses locais. Acompanhados de médicos, em algumas situações, eles vão analisar o índice de consciência daquela pessoa. Se tiver um baixo índice de consciência, um baixo nível de consciência, aquela pessoa ela vai ser internada, ela vai ser encaminhada a um hospital. É claro que a Prefeitura, pelo que nós apuramos e pelo que a própria Prefeitura disse, vai procurar a família daquela pessoa para que haja uma assinatura desse familiar autorizando essa internação e também o laudo médico. Assim caracteriza a internação involuntária. E essa pessoa vai ser internada até ela restaurar, ter uma estabilidade em relação à consciência. Depois ela vai para uma outra unidade de saúde. Já tem um hospital destacado para esse tipo de internação, que é o Hospital da Cantareira, que fica na zona norte de São Paulo, com alguns leitos. A Prefeitura também vai criar 40 leitos em um outro local, numa outra unidade de saúde, que fica na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. E esse local vai ser exclusivo para o tratamento de dependentes químicos do uso de crack. Exclusivo. 40 leitos em um primeiro momento e depois vai ser ampliado. Pelo que nós apuramos, essa triagem já está acontecendo entre os médicos, agentes de saúde e os dependentes químicos no centro de São Paulo. Mas essa unidade de saúde na Barra Funda ainda vai ser entregue na semana que vem. Esse é o prazo que foi estabelecido pela Prefeitura de São Paulo. Internação compulsória. Qual a diferença para as outras internações? Bom, a compulsória, segundo a lei antidrogas, ela não é permitida somente pelo uso de crack ou de outras drogas no país. Ela não é permitida dessa forma. Para ter uma internação compulsória, precisa de uma assinatura de um médico e também de um juiz. E ela só é permitida quando há problemas psicológicos. Então, alguns dependentes químicos que também forem diagnosticados com doenças mentais, também relacionadas ao uso de crack, poderão ser internados compulsoriamente nessa nova fase de tratamento da Prefeitura de São Paulo que está estipulando. A gente conversou agora há pouco com o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Ele nos disse que a Prefeitura está ampliando essa estrutura para dar mais cuidado aos dependentes químicos daqui da cidade. Eu não diria que é estratégia, Lucas, eu diria que é uma questão de necessidade, né? Só quem falha ao contrário é que não vai lá, é que não vê a situação das pessoas, é que não tem condições de opinar de uma forma concreta e real porque não conhece. Então eu até pediria para que cada pessoa, antes de fazer uma opinião sobre o assunto, que vá lá e veja qual que é o estado clínico daquelas pessoas, não precisa nem ser médico, psiquiatra ou psicólogo, para ver que as pessoas precisam de ajuda. O que a Prefeitura vai fazer é fornecer ajuda. As pessoas estão, muitas delas, num estado muito ruim de saúde. Prioridade da gestão municipal, internação voluntária, por livre e espontânea vontade do dependente químico. Mas a Prefeitura também está ampliando a estrutura em relação à internação involuntária. Joel e Ana. Bom, vamos ampliar um pouquinho essa discussão. Obrigada aqui ao Lucas Josino, que trouxe essa informação hoje em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço, viu, Josino? Abraço. Obrigado, meu amigo. Valeu, meu. Até mais. E aí, já temos aqui na linha a pessoa que vai ser responsável pela implementação desse programa, portanto, o secretário executivo de projetos estratégicos da Prefeitura, Alexis Vargas, que sempre nos atende, inclusive hoje nos atendeu para falar mais sobre esse projeto de internação. Secretário, bem-vindo à Rádio Bandeirantes, boa tarde para o senhor. Oi, secretário, bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Ana, boa tarde, Joel, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes do Bora Brasil.
Secretário, vamos lá, essa internação compulsória, né? Mais do que necessária. Infelizmente, né? Seria legal se a gente não precisasse disso, mas infelizmente ela é necessária mesmo para resolver muitos problemas, não só dos dependentes químicos, mas principalmente das pessoas que sofrem com os problemas que são provocados por eles, né? E uma internação como essa é para tentar, depois da internação, você apresentar um presente e um futuro diferente para essas pessoas que hoje estão abandonadas. De acordo com o mapeamento que vocês fizeram, dá para a gente ter uma ideia da quantidade de dependentes químicos que realmente necessitarão desse tipo de internação? Olha, Joel, você citou aí a reinauguração lá do Museu do Ipiranga, né? Eu estive lá. Entre as obras que estão expostas lá, tinha a planta de águas e esgotos feita pelo Benedito Calixto, e mostra ali o Campos Elíseos, o primeiro bairro planejado da cidade de São Paulo, que é onde aí está disposta aí a Cracolândia há tanto tempo, e você vê ali a história toda daquele bairro, que justifica também por que a Cracolândia está lá, o fato da rodoviária ter saído de lá, os imóveis grandes que foram abandonados e daí ocupados e viraram, né, ocupações, e o tráfico se instalou ali. Então a gente tem hoje uma estratégia, não é de hoje, mas hoje ela está dando resultados mais claros, e quando a gente tem ali o hospital sendo inaugurado, a parceria que a prefeitura está fazendo com o Liceu Sagrado Coração de Jesus, para ampliar o número de alunos ali, não deixar fechar e, pelo contrário, ampliar as 1.700 habitações de interesse social que já entregamos ali, mais 190 em obra para entregar no começo do ano que vem. A gente vai mudando a cara do uso recente desse bairro para resgatar a história tão bonita que o bairro tem aqui para a cidade de São Paulo. E hoje o cenário de dispersão, então a gente em 2016, 4.000 pessoas numa única concentração, comandada pelo tráfico de drogas por todas as ruas ali, Helvétia, Cleveland, Dino Bueno, o próprio Largo Sagrado Coração de Jesus, que tanto prejudicou o Liceu durante todos esses anos. Hoje ali você já não tem mais usuários, dependentes químicos, muito menos traficantes comandando aquele espaço, aquelas ruas em especial. Mas a gente tem uma dispersão. Temos aí pequenas concentrações, claro, pequenas comparado com o que tínhamos, mas pequenas concentrações. Temos aí 3 ou 4 concentrações que de fato são dependentes químicos, o restante são concentrações de pessoas em situação de rua, eventualmente fazendo uso abusivo de álcool ou drogas, mas não é Cracolândia, não é mini Cracolândia, não tem tráfico, não tem um uso intensivo por todos. Não são aqueles dependentes químicos mais severos. Mas então, o cenário que a gente tem hoje, pois não. Desculpa, só para eu concluir esse raciocínio. Por favor. Essas pequenas concentrações, já não comandadas pelo traficante, mas que ficaram ali aí, pessoas, já saiu muita gente. E as pessoas que ficaram ali, no geral, são pessoas que estão lá há muito tempo, na Cracolândia, e que já não tem muito vínculo familiar, não tem muito para onde voltar, elas estão ali quase que enraizadas naquele território, vamos dizer assim. E a gente está, então, viu durante esse período de menor concentração, uma busca maior por atendimento, entre eles, internação. E estamos agora aí com um novo fluxo, um novo protocolo, dando mais qualidade à internação, tanto definindo melhor as portas de entrada da internação, os critérios de internação, como também uma continuidade da internação para além do hospital. Mas o senhor tem noção do tamanho desse público-alvo? O senhor tem noção, secretário? O público hoje, nessas 3 ou 4 concentrações, está algo em torno de 400 pessoas, 500 pessoas. Tá? É móvel, é dinâmico, não está todo dia no mesmo lugar, todo dia do mesmo tamanho, muito pelo contrário, Sim. Uma oscilação muito grande. Mas essas pessoas são as que precisam de internação ou não? É o grupo total de usuários de drogas da Cracolândia hoje? Os que serão internados compulsoriamente são 500 aproximadamente? Não, esse é o grupo total de pessoas na Cracolândia. A internação se dá sempre por apreciação do médico, se é caso de internação, se a pessoa está em risco, se ela está com a consciência muito rebaixada e colocando a vida dela em risco, a vida de outros em risco.
Então, aí, a partir dessa avaliação do médico, ele é encaminhado para a internação. Se ele topar a internação voluntária é a que mais funciona, é a que a gente prioriza. Se não houver concordância nem dele, não havendo concordância dele, se busca a concordância de um familiar. Muitas vezes é o próprio familiar que procura o serviço da prefeitura pedindo essa internação. Então, havendo concordância do familiar, ótimo, e não havendo concordância familiar, a pessoa estando em risco de vida, o próprio profissional de saúde, no caso médico, pode proceder com a internação involuntária, e nós temos aqui um novo fluxo, ele vai ser encaminhado para o Hospital Cantareira, como o Lucas Josino até já falou aí antes, e depois do hospital, após o momento que ele sai da crise maior, a gente está criando aí uma nova unidade, que é o Centro de Cuidados Prolongados em Álcool e Drogas, onde ele vai ter oficinas, tratamento terapêutico diário, coletivo e individual, dando continuidade ao tratamento da internação, mas já fora do ambiente hospitalar, quando ele já não demanda toda a estrutura que um hospital tem. Uhum, mas, secretário, assim, de uma maneira até objetiva, para a gente entender qual vai ser o tamanho dessa ação que a Prefeitura está planejando fazer, vocês já sabem quantas serão as pessoas que devem ser internadas? E uma outra coisa, há algum acordo em andamento com o Ministério Público para que a Prefeitura não tenha, por exemplo, que começar uma operação e encerrá-la, caso haja alguma ação, como já houve no passado, para interromper essas internações? As internações são feitas estritamente de acordo com a lei. O que teve foi um problema do sistema de comunicação com o Ministério Público, aí foram comunicadas de outra forma, uma questão bem burocrática simples. A gente agora com o novo fluxo, aprimorado aí o sistema e as vagas de hospital bem claras e definidas para este público ali da Cracolândia, fica ainda mais seguro o trâmite burocrático das internações, que devem ser sempre comunicadas aí ao Ministério Público. O novo protocolo, a nota técnica foi publicada já no Diário Oficial, o sistema de comunicação do Ministério Público está funcionando, então a gente tem hoje uma qualificação ainda maior dos fluxos da Prefeitura para a internação. Temos 80 vagas no Hospital Cantareira, no momento temos ali 21 vagas ocupadas, e mais 40 nesse Centro de Cuidados Prolongados, que iremos inaugurar aí nos próximos dias, dando aí uma capacidade boa de fluxo, de atendimento, e se for necessário aumentar, a gente aumenta. Temos mais vagas de internação hospitalar disponibilizadas pelo Estado, então, em havendo necessidade, a gente tem capacidade imediata de internar mais gente, mas, por enquanto, essas vagas estão suficientes para o fluxo atual de pessoas. Ok, secretário, muito obrigado, viu? Um abraço para o senhor aí, boa sorte. Nós faremos uma matéria com o senhor para tentar elucidar outros pontos importantes. Talvez a gente exiba aqui amanhã ou no mais tardar na segunda-feira. Por exemplo, a segurança desses locais de internação, como é que vai funcionar, porque não é fácil você manter um cara desse compulsoriamente em um local diferente do que ele está habituado. Exatamente. Após a internação, o que é que será oferecido para esses dependentes químicos e o que é que vocês farão com os dependentes químicos que não serão internados compulsoriamente. Então a gente espera elucidar e responder essas perguntas em uma reportagem, tá bom? Muito obrigado ao senhor, um grande abraço. Obrigada, secretário. Eu que agradeço, estou à disposição. Forte abraço. Até Valeu. logo.